Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Elizabeth Ridgway e esse caso eu peguei aqui no livro da Dark Side Books, o Lady Killer, que está aqui atrás de mim. E é um caso bem antigo que aconteceu no século 17, então as informações não são tão precisas quanto um caso atual que a gente consegue achar na internet, mas eu achei bem interessante e resolvi trazer aqui para o canal, então espero que vocês gostem do vídeo e bora lá para a história de hoje. A Elizabeth nasceu numa cidadezinha no interior da Inglaterra chamada Ibstock. E ela nasceu na segunda metade do século 17, não se sabe o ano exato do nascimento dela, mas foi alguma coisa ali entre 1650, por aí. E a família dela, que tinha o sobrenome Husbands, era dona de uma fazenda, então ela viveu a vida inteira nessa fazenda da família. Essa cidade dela era pequena e relativamente segura, mas nesses anos uma onda de violência começou a tomar o interior da Inglaterra e Ibstock não foi diferente. E a Elizabeth, ela nasceu e cresceu com dois elementos principais presentes na vida dela, que eram a religião e a violência. A Elizabeth se tornou uma pessoa de temperamento ruim, que tinha baixa tolerância a pessoas que discordavam dela. Ela morou na casa dos pais até os 29 anos, e no século 17 as pessoas casavam bem cedo, então com 29 anos, morando com os pais, ela era considerada uma solteirona e uma mulher muito religiosa, seguidora da palavra de Deus. Essa impressão que as pessoas tinham dela não podia estar mais equivocada, porque ela não se interessava por religião e o verdadeiro motivo dela ainda estar solteira era justamente esse temperamento forte que ela tinha. A Elizabeth teve uma briga muito feia com a mãe dela e por estar cansada das críticas da mãe ao temperamento dela e a forma dela fazer as tarefas domésticas, ela envenenou a mãe, que foi sua primeira vítima. O pai dela nem imaginava a verdadeira causa da morte da esposa e no ano seguinte, depois da morte da mãe, a Elizabeth continuou cuidando da fazenda e cuidando do pai sem levantar suspeitas. Até que ela começou a se cansar daquela vida e se cansar do pai também, que fazia as mesmas críticas que a mãe dela fazia a ela. Felizmente, ela não assassinou o pai, ela só decidiu que estava na hora de sair de casa, então ela se mudou para a cidade porque ela conseguiu um emprego em uma mansão onde ela moraria e trabalharia como empregada doméstica. O patrão da Elizabeth quase nunca estava em casa, então ela tinha liberdade para fazer o que quisesse, inclusive levar até a casa homens que ela acabava seduzindo. Ela enganava diversos desses homens, ela falava sobre amor, sobre casamento, ela dava a entender que queria casar com aquele homem em questão, mas era tudo mentira, ela só queria se divertir, então ela enganou várias pessoas nesse período e teve vários amantes. Mesmo enganando todos esses homens e mentindo sobre as intenções dela, a Elizabeth gostava de dois deles, ou pelo menos ela achou que gostasse. Um deles era o John King, que era um mordomo em outra mansão da cidade, e o outro era o Thomas, que era um alfaiate que tinha certo renome ali na cidade também. Ele tinha dois aprendizes, então ele tinha um certo dinheiro e um certo status também. Logo depois de começar a trabalhar nessa mansão, a Elizabeth se desentendeu com um outro empregado, talvez por causa das tarefas domésticas ou talvez por causa do comportamento dela. Mas ao invés dela confrontar esse homem e conversar e tentar se entender, ela guardou aquilo para ela e foi guardando um ressentimento que ia crescendo a cada dia, até chegar num ponto que ela não aguentava mais nem olhar para a cara desse homem, desse colega de trabalho dela. Então ela acabou fazendo a mesma coisa que ela fez com a mãe, ela o envenenou. O empregado era um homem jovem e saudável, mas ele morreu em poucas horas depois de ingerir o mercúrio branco que a Elizabeth colocou na comida dele. Ninguém desconfiou que ele havia morrido por envenenamento e muito menos da Elizabeth, então ela continuou vivendo a vida dela normalmente. Alguns meses se passaram e ela continuou namorando o John e o Thomas ao mesmo tempo, sem que um soubesse do outro, mas a situação dela começou a ficar complicada porque ela flertava com os dois e dava a entender para os dois que casaria com eles.
Então eles começaram a pressioná-la e ela em breve teria que escolher um dos dois para ficar de vez, né, para realmente casar. Na visão da Elizabeth, não teria como ela acabar com esse triângulo amoroso sem que as pessoas ficassem sabendo que ela estava namorando 2 homens ao mesmo tempo e sem que isso causasse um escândalo e manchasse a reputação dela. Então, na visão dela, a única forma de acabar com isso seria matar um dos dois. Ela acabou escolhendo o Thomas, o alfaiate, porque ele era o mais rico e mais influente na cidade. Porém, ela não podia deixar o John desconfiar que ela tinha escolhido o Thomas e que tinha o Thomas ali envolvido com ela, porque ela ficou com medo dele ficar com raiva dela e espalhar para a cidade inteira que ela era uma mulher da vida ou que ela estava namorando vários homens ao mesmo tempo. Então, para a época, isso devia ser um grande escândalo e ela quis evitar. Então, ela tentou disfarçar, tentou esconder até que ela conseguisse se organizar e arrumar tudo para assassinar o John. A oportunidade de se livrar do John apareceu algumas semanas depois dela ter feito a escolha dela. Ele foi visitá-la e ela misturou veneno na bebida dele. Então, poucas horas depois de estar com Elizabeth, ele começou a ter dores horríveis no intestino, no estômago, a ter queimações. E ele passou muito mal, vomitou, teve febre, disseram até que o sangue dele ficou preto e ele teve uma morte horrível depois de muitas horas agonizando. Ela não sentiu o menor arrependimento de matar o John e resolveu que ficaria quieta ali por alguns meses, sem causar muito e também sem fugir imediatamente com o Thomas, porque ela achou que poderia levantar suspeita se ela se casasse imediatamente após a morte do John. O pai da Elizabeth era completamente contra o relacionamento dela com o Thomas. Ele não gostava do Thomas e não queria que eles casassem, mas a Elizabeth não deu ouvidos para ele e se casou mesmo assim no ano seguinte, em 1º de fevereiro de 1683. Nas primeiras semanas do casamento, parecia para quem via de fora que eles estavam naquela fase de lua de mel, porque eles eram vistos passeando pelo centro da cidade, de mãos dadas, fazendo compras de utensílios domésticos, de coisas para casa, de presentes para Elizabeth. Mas apesar dessa aparência de felicidade, a Elizabeth estava bem infeliz com o casamento dela. Depois de tanto tempo ansiando por um casamento, ela viu que a vida de casada não era nada do que ela esperava. O marido queria dar ordens nela, que era uma coisa que ela detestava, e ela percebeu que ela não o amava e não conseguia amá-lo de verdade. Então, em pouco tempo, poucas semanas de casamento, ela já estava infeliz e já estava arrependida de ter se casado com o Thomas. Além disso, sem a emoção de estar namorando outro homem ao mesmo tempo e sem a presença do John, que era um cara mais de boa, mais tranquilo, mais brincalhão e tal, ela percebeu que o Thomas, na verdade, era uma pessoa muito chata, muito entediante e a única coisa que ela achava interessante nele era o dinheiro que ele tinha. Mas isso também era só fachada, era uma impressão que a Elizabeth tinha que não era verdadeira, porque logo que ela se casou com ele, ela descobriu que ele não era o alfaiate rico e prestigiado que ela imaginava. Pouco tempo depois deles se casarem, a irmã do Thomas exigiu que ele pagasse uma dívida que ele tinha com ela de 20 libras. Então esse valor era muito alto na época e acabou com toda a economia que eles tinham, levando o Thomas e a Elizabeth à falência poucos dias depois do casamento. Ao invés de riqueza e status, agora ela tinha pobreza e constrangimento. E como ela tinha matado já por muito menos do que aquilo, não demoraria muito para ela cansar do Thomas e ele acabar tendo o mesmo destino do colega de trabalho dela e da mãe. A infelicidade dela com a situação era muito grande, mas ela não conseguia conversar com ninguém a respeito disso, porque na cabeça dela pareceria muita ingratidão e irresponsabilidade ela reclamar do Thomas depois de passar tantos anos procurando por um homem como ele para se casar. Então ela tinha pouquíssimas semanas de casada e ela já ia fazer a caveira do marido dela, então ela começou a ficar tão desesperada com aquela situação que ela cogitou até se envenenar e cometer suicídio. Ela tentou ignorar toda essa situação e todos esses pensamentos que ela tinha
para prosseguir com o casamento e tentar ser feliz com o Thomas, mas obviamente ela não conseguiu, e em pouco tempo esse desespero dela e essa vontade de acabar com a própria vida acabou se tornando um desejo de se livrar do marido. Depois de mais ou menos um mês de casada, a Elizabeth resolveu agir e misturou veneno na sopa do Thomas, que comeu tudo, apesar de ter reclamado que tinha uma textura parecida com areia na comida dele. Ele reclamou da comida com os 2 aprendizes dele, mas aparentemente estava tudo bem. Só que 30 minutos depois de comer a comida da Elizabeth, ele começou a passar muito mal e vomitar e ter dores muito fortes na região do estômago, no intestino. E naquela mesma madrugada, o Thomas faleceu, depois de horas agonizando, e a Elizabeth finalmente se viu viúva e livre. A Elizabeth pensou que tinha conseguido fazer isso sem levantar suspeitas, mas, como eu disse, o Thomas tinha comentado com os 2 aprendizes dele que ele sentiu uma textura estranha na comida e logo depois ele começou a passar mal, né? Então, os 2 aprendizes suspeitavam que a Elizabeth tinha envenenado o Thomas e logo ela começou a desconfiar que eles desconfiavam dela. Primeiro, ela tentou usar a mesma tática com os 2 meninos. Ela tentou envenená-los com um mingau e ela colocou veneno ali no meio da comida, quis que eles comessem, mas como eles já estavam desconfiados que ela tinha matado o marido por envenenamento, eles se recusaram a comer e ela ficou muito frustrada com aquilo, porque ela não conseguiria silenciar as 2 únicas testemunhas do que ela tinha feito contra o marido, então ela tentou suborná-los. Ela disse que se eles ficassem quietos, valeria muito a pena financeiramente para eles. Infelizmente para Elizabeth, essa ideia também não funcionou, porque um dos meninos ficou bastante assustado, com medo da Elizabeth tentar matá-lo. Então ele correu para a família do Thomas e contou as suspeitas dele, que ele achava que a Elizabeth tinha matado o marido. A notícia do envenenamento logo chegou a um juiz da cidade chamado Beaumont Dixey, e ele determinou que o legista local apurasse se era verdade ou não que o Thomas tinha sido envenenado. O homem desenterrou o falecido e fez a autópsia no Thomas, e logo ficou evidente que ele realmente tinha sido vítima de envenenamento. Então a Elizabeth foi presa logo depois. Naquela época, alguns tribunais da Europa praticavam um ritual bem arcaico chamado cruentação para comprovar a culpa do réu. O suspeito era obrigado a tocar no corpo da vítima e, se ele fosse culpado, não importa quanto tempo fizesse que a vítima estivesse morta, o corpo começaria a sangrar. Surgiram boatos que o pai do Thomas teria exigido que a Elizabeth fosse obrigada a tocar no cadáver do filho dele para ver se ela era culpada ou não. Ela se recusou a fazer isso, mas foi obrigada pelos guardas, e quem estava lá afirmou que o cadáver explodiu em sangue, saindo sangue pela boca, pelos olhos, pelo nariz, como se ele tivesse sido esfaqueado múltiplas vezes, o que obviamente era mentira, porque as pessoas acreditavam em coisas absurdas naquela época, e também com certeza aumentaram a história para que parecesse mais ainda que a Elizabeth era culpada pelo assassinato. Em 14 de março, um mês e meio depois da Elizabeth ser presa, ela foi a julgamento e um júri de 12 pessoas a considerou culpada e a condenou à pena de morte na fogueira. Algumas pessoas saíram em defesa dela, dizendo que a única prova que eles tinham era o relato de um aprendiz de alfaiate de 16 anos e que essa era uma pena muito séria, né? Era uma acusação muito séria. Ela não podia ser condenada à morte com base exclusivamente no relato de um menino, mas o juiz não quis saber e manteve essa condenação. E a única coisa que ele fez para tentar ajudar a Elizabeth na visão dele foi determinar que um padre tentasse ali aconselhá-la e colhesse a confissão dela para que a alma dela fosse salva e ela pudesse ir para o céu depois que morresse. Esse padre, ele realmente queria ajudá-la, ele tentou fazer com que a Elizabeth compreendesse a gravidade dos crimes dela, para que isso facilitasse a transição dela desse plano terreno para uma próxima vida, ou para o céu, para onde fosse,
Mas ela não estava nem um pouco interessada em religião, na pregação do padre, e ela parecia não se importar com o que aconteceria depois que ela falecesse. Ela não se importava com o destino da alma dela. Ele voltou na cela dela quase todos os dias por 2 semanas. Ele estava determinado a ajudá-la e extrair uma confissão dela, mas ele ficou surpreso de descobrir que aquela mulher que perante o júri parecia ser tão frágil e tão triste, na verdade tinha uma personalidade bem forte. Ela era bem teimosa, bem diferente das mulheres da época, né? E ela inventava histórias sobre o que tinha acontecido para confundir o padre. Ela inventava uma coisa, depois ela falava que era mentira e inventava outra. Então ele foi ficando frustrado porque ele não conseguia ajudá-la. A Elizabeth afirmou que quem tinha matado o John, na verdade, foi o Thomas. Ela disse que não sabia exatamente a motivação dele, ela só sabia que o marido tinha feito isso e que, na opinião dela, o Thomas tinha tido uma morte tão sofrida depois, né, tão violenta, como uma forma de punição divina pelo que ele tinha feito e por todo o mal que ele tinha causado. Ou seja, ela mentia na maior cara de pau mesmo. O padre chegou até a conversar com os irmãos da Elizabeth e eles contaram também uma história diferente do que tinha acontecido, que era o que ela tinha falado para eles. Ela afirmou que realmente quem tinha matado o John foi o Thomas, mas que ela sabia de tudo e que ela tinha perdoado, porque era normal que eles se odiassem, já que os dois disputavam o coração da Elizabeth e ela acabou escolhendo Thomas, então ele ainda teria o desejo de se vingar. O que na verdade era impossível, porque o John morreu bem antes da Elizabeth e do Thomas se casarem. Ela afirmou que tentou fazê-los desistir dessa vingança, mas que tinha se provado um esforço inútil, então ela falou pro Thomas para ele fazer o que ele achasse melhor, e isso acabou resultando na morte do John. Então ela se sentia culpada, como se tivesse sido ela que cometeu esse crime. O padre percebeu que ela havia mentido para ele novamente e foi até a cela dela confrontá-la, exigir saber a verdade, mas ela riu na cara dele e disse que não podia julgar o marido pelo que ele tinha feito e se recusou a admitir qualquer culpa na morte do John e na morte do Thomas. Uma semana depois da Elizabeth ter sido condenada à pena de morte, apareceu mais uma testemunha com evidências contra ela, porque essa pessoa afirmou que tinha visto a Elizabeth no mercado da cidade comprando veneno. Ela admitiu que comprou esse veneno, mas se recusou a dizer por qual motivo, então, mais uma vez, eles não conseguiam extrair uma confissão completa da Elizabeth. Talvez porque ela não quisesse sujar o próprio nome com uma confissão, ou talvez porque ela tivesse esperança que a execução seria adiada e no final cancelada. Se esse era de fato o objetivo da Elizabeth, ela podia ter conversado com esse padre porque ele estava realmente disposto a ajudá-la, né? Ela podia ter falado que era inocente ou ter implorado para ele interceder junto ao juiz lá para tentar cancelar essa pena de morte, essa sentença dela, mas ela preferiu simplesmente tirar uma com a cara do padre e inventar histórias e rir da cara dele. Depois de vários dias atormentando o padre, ela disse que finalmente contaria a história verdadeira para ele, que ia contar todos os detalhes, mas na verdade ela acabou inventando a história mais sem pé nem cabeça que ela tinha contado até aquele momento. Ela disse que havia um homem numa cidade vizinha que era completamente obcecado por ela e que essa obsessão não teria terminado quando ela casou com o Thomas. Então esse homem se tornou um stalker e ele percebeu que a única maneira dele ficar com a Elizabeth seria se ele matasse o marido dela. De acordo com o relato dela, um dia esse homem invadiu a casa enquanto o Thomas estava na igreja e teria envenenado a comida dele. E a Elizabeth estava lá, ela testemunhou tudo e não fez nada para impedir esse homem de envenenar a comida e o Thomas de comê-la depois. Ela disse que tinha prometido para esse homem que nunca revelaria o seu nome, mas no dia da execução, se o padre prestasse atenção na multidão, ele veria lá um homem com uma expressão de culpa.
Mesmo após ter sido enganado tantas vezes, o padre acreditou nessa história maluca dela e ficou impressionado com o fato dela ter mantido a palavra e não ter revelado o nome verdadeiro do assassino, mesmo depois de ser condenada à pena de morte, e ao mesmo tempo ficou frustrado porque ele queria saber quem era o verdadeiro culpado. A Elizabeth sentia prazer em manipular e mentir para as pessoas, o que era um grande contraste com a depressão com a qual ela convivia e os pensamentos suicidas que ela tinha. Ela usava esse poder de manipulação para brincar com a sanidade das pessoas e ela usava disso como uma forma de escape da própria tristeza. Ela muitas vezes se sentia cansada, frustrada e claustrofóbica, e era justamente quando estava nesse estado de espírito que ela acabava cometendo os assassinatos contra pessoas que ela considerava que eram um empecilho na vida dela. A mãe dizia o que ela tinha que fazer e criticava o temperamento dela. O colega de trabalho discordou dela e provavelmente deu ordens para ela ou, sei lá, prejudicou ela no trabalho de alguma forma. O John era um empecilho para ela ficar com o Thomas quando ela o escolheu. E o próprio Thomas não era nada do que ela imaginava e, além de tudo, ficou pobre depois deles se casarem. Então, todas essas pessoas acabaram se tornando um empecilho na vida dela de uma forma ou de outra. Claro que ela podia ter encontrado outras maneiras de se aliviar do tédio e da tristeza, mas era século XVII, ela morava numa cidade pequena e bem rural, então não tinha muitas opções para ela, que era considerada uma mulher solteirona e religiosa num momento, depois passou a ser considerada uma mulher namoradeira e da vida, então ela começou a usar da manipulação e dos assassinatos para se entreter. Um dia antes da execução, esse padre que estava tentando ajudá-la contou para o pai da Elizabeth todas as histórias que ela tinha inventado e o pai ficou chocado ao perceber que a filha não era nada do que ele imaginava e começou a suspeitar que talvez ela que tivesse matado a esposa dele, né, a própria mãe. Só no dia da execução, em 24 de março de 1684, é que a Elizabeth confessou ter matado o Thomas porque ela percebeu que não teria como escapar da sentença. Ela afirmou que fez isso porque não conseguia amá-lo e também por causa da dívida que os deixou pobres. E ela também revelou que tinha tendências suicidas porque depois de assassinar a própria mãe, ela comprou veneno com a intenção de acabar com a própria vida, mas acabou desistindo e usou esse veneno para matar o Thomas e o John. Depois da confissão dela, começou a circular pela cidade uma versão distorcida e aumentada da confissão dela, na qual supostamente a Elizabeth admitia que nos últimos 8 anos ela estava com um espírito demoníaco dentro do corpo. Esse espírito teria tentado matá-la e não conseguiu, e depois ele se voltou contra todas as pessoas que a aborreciam de alguma forma. Além disso, as pessoas inventaram que ela andava com veneno escondido no cabelo, tipo, pra estar sempre preparada, e que ela renovava esse estoque de veneno todas as vezes que ela ia ao mercado. Então, e também falaram que ela tinha admitido matar o John, a mãe, o Thomas, e que ela tinha cogitado matar os 2 aprendizes, que ela até tentou, mas não conseguiu. Apesar dessa confissão, né, de todas as pessoas que ela tinha matado, as pessoas ficaram meio desapontadas, porque quando contaram do demônio que possuía a Elizabeth, eles imaginavam que ela ia admitir milhares de mortes muito mais sangrentas, mas se ela de fato matou mais gente, ela nunca admitiu. O coitado do padre que estava tentando ajudá-la percebeu que ela não se arrependia dos crimes que tinha cometido, e quando ele foi contar para a congregação a confissão que ele tinha obtido da Elizabeth, ele tentou fazer parecer que ela estava arrependida, que ela chorou durante toda a confissão, mas a verdade é que ela aparentemente não estava nem aí para o que aconteceria com a alma dela mesmo, e que ela não estava nem um pouco arrependida do que tinha feito. As autoridades a mantiveram presa durante o dia do assassinato, também devem ter feito alguns questionamentos para ela, mas ela não admitiu mais nenhum assassinato.
Quando ela foi levada até a fogueira, tinha uma multidão de pessoas esperando para assistir sua execução e todos ficaram meio desapontados porque esperaram que ela fosse causar uma cena, que ela fosse gritar, implorar pela vida, ou que ela fosse confessar de novo os crimes dela ali na frente de todo mundo, mas não foi isso que ela fez. Antes de ser executada, ela foi obrigada a assistir o sofrimento dos dois irmãos dela, porque a autoridade tinha prendido os dois, talvez para usá-los como uma isca, uma forma de tentar convencer a Elizabeth de confessar mais crimes. E aí para um dos irmãos, eles disseram que iam poupá-lo se ele concordasse em matar a Elizabeth e o outro irmão. Mas ele se recusou, então os dois irmãos foram mortos na frente da Elizabeth por enforcamento, e ela assistiu tudo. Não ficou muito claro se eles haviam cometido algum crime ou se suspeitavam que eles haviam ajudado a Elizabeth ou se era só uma forma de torturá-la e tentar fazê-la confessar mais algum crime, mas não funcionou. Ela só assistiu a morte dos irmãos em silêncio e logo depois seria ela que seria executada. Para as pessoas daquela época, ela era considerada má, demoníaca e a pior pessoa do mundo. Ela era uma pessoa mal-humorada e raivosa, mas nem de longe ela era a pessoa mais cruel da era medieval, porque as pessoas naquela época eram extremamente cruéis e violentas. Na verdade, ela era só uma pessoa fria, que não se importava com os outros e que tinha tendências suicidas. No fim das contas, a Elizabeth acabou implorando para que a enforcassem primeiro e só depois jogassem o seu corpo na fogueira, porque morrer queimada seria um sofrimento muito grande, mas as autoridades recusaram e ela foi morta na fogueira mesmo. E naquele dia que chegou ao fim a vida da Elizabeth. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. Esse é um pouco diferente dos casos que normalmente eu trago, mas eu achei bem interessante, eu acho bem legais esses casos medievais. Então, se você gostou, já se inscreve para não perder os próximos e eu vejo vocês na próxima. Tchau!